Sejam bem-vindos, alunos, para mais uma aula de matemática do DJ Alma. Hoje nossa aula se trata de geometria, um pouco de geometria, tá? Para facilitar a vida de todos nós. Mas é uma geometria que a gente vai cair lá depois na função do primeiro grau. Então, eu achei bom trabalhar dessa forma, tá? Trabalhar com um pouco de geometria, para depois a gente entrar na função do primeiro grau, tá bom? Então é o seguinte, o que é que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar o teorema, tá? Teorema de quê? De Tales. Esse teorema aqui, tá? Então a aula da gente refere-se basicamente a alguma coisa, são questões de grandezas, tá? De proporção. Então nós temos o seguinte aqui, eu vou só dar um exemplo bem prático para vocês. Digamos que eu tenho um triângulo e esse triângulo seja um triângulo retângulo, tá? Então eu vou colocar aqui as medidas aqui, digamos que ele tem 3 e 4 aqui, ok? Eu vou pegar um triângulo maior, tá? Maior, aí o triângulo retângulo. Vou multiplicar essas dimensões aqui por 2, tá? Multiplicando essa dimensão por 2 aqui, ó, ele vai para 8. Multiplicando essa dimensão aqui por 2, ele vai para 6. Tá? Então, pelo teorema de Tales, garante essas razões. Se garantir uma constante qualquer, então eu já sei que esses triângulos são chamados de triângulos semelhantes, tá? Então o que a gente faz? Quem é que está deitado aqui? 3, tá? Quem é que está deitado aqui? 6. Então, ó, eu peguei do menor para o maior, estou seguindo essa ordem aqui, ó. A ordem ela vai importar de onde você sai para onde você quer chegar. Então eu peguei deitado, deitado. Aqui eu peguei quem? O em pé, que é 4, e o em pé, que é 8. Olha só, isso daqui vai gerar uma constante, tá? Que constante vai ser essa? Uma constante qualquer, é chamada constante de grandeza. Tá? Em alguns casos pode ser uma constante de decaimento, ou seja, ela vai decrescer os valores. Então aqui, ó, essa constante, ela é que determina todos esses valores, tá? Que vai determinar a ordem de grandeza desses lados desse triângulo. Então nós temos um triângulo retângulo, eu coloquei um triângulo retângulo aqui, que é fácil de se explicar por ele. Então nós temos, ó, cateto, 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 cateto. Peguei esse cateto e multipliquei por 2. Peguei esse cateto e multipliquei por 2. Encontramos 8 e 6. O que foi que eu fiz? Eu disse, o deitado está para o deitado, 3 para 6, e o 4 está para 8, que é a altura do triângulo. Então aqui, ó, basicamente, se eu dividir isso daqui, ó, por 3, vai dar 1/2. Não é isso? 3 é a metade de quem? É a metade de 6. 4 é a metade de quem? De 8. Então, se eu fizer essa divisão aqui, vai dar uma constante. E essa constante é de quê? De 0,5. Ok? Então, como é uma... Será que isso aqui vale também para a hipotenusa? Então, vamos ver. Aqui, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, se eu aplicar Pitágoras bem aqui, eu vou determinar que 3 ao quadrado dá 9... 4 ao quadrado dá 16. 16 mais 9, 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Olha só. Será se vale para esse daqui também? Se esse daqui é diretamente proporcional, está na mesma constante aqui? Então vamos ver como é que vai dar. Então aqui, olha só. Nós temos o seguinte, que 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado vai dar 64. 36 mais 64 vai dar 100. E a raiz quadrada de 100 é quanto? 10. Então, é como se eu pegasse esse valor aqui também e fizesse o quê? Multiplicasse por
2. Então, se eu colocar aqui, ó, quem é o menor? 5. Quem é o maior? 10. Então, cateto para cateto, cateto para cateto, hipotenusa para hipotenusa. Então, essa é a ordem de grandeza que nós utilizamos o teorema de Tales, tá bom? Então, a gente pode utilizar dessa forma. Então, a aplicação de Tales é basicamente quase tudo na matemática, tá? Então, é a famosa regra de 3. Se você ver aqui, ó, se eu colocar esses valores, vou colocar num papel à parte aqui, todos esses valores, para você ver o seguinte. Vamos lá. Os valores que eu encontrei foram 3 sexto, depois 4 oitavos e depois o quê? 5 décimos, tá? Então aqui nós temos quanto? Nós temos, se você ver aqui, ó, ainda tem uma propriedade interessante, tá? Eu vou somar todos esses valores de cima aqui. Então vai dar o quê? 3 mais 4 mais 5. E aqui embaixo eu vou somar 6 mais 8 e mais 10. Aqui vai dar quanto? 3 e 4, 7. 7 e 5, 12. 6 e 8, 14. 14 com 10, 24. Continuou na mesma constante, tá? Então, algumas propriedades são válidas, tá? Então, professor, quando que eu vou utilizar isso daqui? Basicamente, a gente vai utilizar em semelhança de triângulos ou semelhanças de retas transversais e retas paralelas, tá ok? Então, em algumas questões, digamos o seguinte: se eu passar duas retas transversais aqui, tá? Passei duas retas transversais, retas quaisquer, e passando aqui uma reta, outra reta e outra reta, se essas retas aqui, ó, essas três forem paralelas, o que vai acontecer? Que esse ângulo aqui vai ser igual a esse e vai ser igual a esse. Então, retas paralelas, se você colocar aqui valores, se você esticar isso daqui, vai encontrar o quê? Vai encontrar um triângulo. Então, voltando aqui, esses valores aqui, ó, vou passar mais uma. Então, vou passar outra reta paralela aqui. Esses valores aqui, ó, essa medida aqui e essa medida aqui, essa e essa, elas são diretamente proporcionais, tá? Então, eu vou dizer que aqui é como se fosse, aqui é 3, vou colocar 3, aqui 4 e aqui 5. E aqui vou colocar 6, aqui vou colocar 8 e aqui vou colocar 10. Tá? Então aqui, ó, as medidas são diretamente proporcionais. Eu poderia dizer que 3 está para 4, assim como 6 está para 8. Ok? Posso dizer também que 4 está para 5, assim como 8 vai estar para 10. Se você fizer o cruzamento aqui, a multiplicação, o Billy Joel, Michael Jackson, você vai ver o seguinte, que aqui, ó, 3 vezes 8, 24, e 6 vezes 4, 24. Aqui também vai dar quanto? 4 vezes 8, 40, e 5 vezes 8 vai dar quanto? 40. Sempre você vai chegar nisso daqui, ó, no mesmo valor. Então eu posso pegar, professor, eu posso pegar só em ordem? Não. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer o seguinte, pegar esses dois aqui, ó, com esses dois e fazer a relação com esse de baixo. Então, ó, 3 mais 4 vai dar quanto? 7. 7 está para 5, assim como 6 mais 8, 14, está para 10. 7 vezes 10. Quanto é que 7 vezes 10? 70. 14 vezes 5, 70. Ok? Então o teorema de Tales, ele ajuda demais, gente. Tá bom? Então a partir de agora a gente vai trabalhar só nisso daqui, a chamada regra de 3. A regra de 3 ela nasceu do teorema de Tales, tá bom? Então, vamos lá?